Olá amigos, meu nome é Fabrício, eu sou analista de treinamento de redes aqui da Intelbras e hoje nós estamos aqui para falar sobre PoE. O que significa PoE? PoE significa Power over Ethernet, é a alimentação dentro do cabo de rede, dentro do protocolo Ethernet, que é a comunicação de rede ali. Então, o PoE permite, conceitualmente, que no mesmo cabo de rede eu mande dados, a informação que o dispositivo vai trocar com o outro e também a alimentação elétrica para esse dispositivo. Vamos imaginar que eu vou colocar uma câmera no ambiente. Eu preciso ligar essa câmera no switch. Esse switch eu saio com o cabo ali, para a câmera. A câmera vai estar num determinado ponto e nesse ponto eu preciso ou de uma fonte para alimentá-la ou de um outro cabo mandando alimentação. O ideal é que a alimentação num cenário desse tipo saia do mesmo lugar, do mesmo no-break, porque se acabar a luz, todo o cenário de segurança continua funcionando. Então eu preciso do cabo de rede mais um outro cabo de alimentação. No caso do PoE, eu faço tudo dentro do mesmo cabo. O sistema permite que no mesmo par de fios que eu mando informação, eu mando também alimentação elétrica. Essa alimentação chega no dispositivo, o dispositivo pega aquela alimentação e usa para si. Eu não preciso de uma fonte lá no local para alimentar essa câmera, por exemplo. Um outro cenário bem comum é a utilização de terminais IP, de telefonia IP em estações de trabalho. Numa rede que eu tenho switches PoE, eu não preciso me preocupar com a fonte de alimentação do meu telefone IP. O meu telefone IP ele vai ser alimentado diretamente pelo switch que está lá no meu rack. E como que isso funciona? O conceito ali da transmissão dos dados, o tipo de sinal que é utilizado para transmitir os dados é um sinal de corrente alternada, É um sinal que oscila numa determinada frequência e é injetado no cabo e vai até o dispositivo. Não importa se é vídeo, se são dados, toda informação que é modulada dentro do cabo é de corrente alternada. A alimentação é corrente contínua. Quando eu injeto corrente contínua num sinal, num meio onde eu tenho corrente alternada, um não atrapalha o outro. Então o PoE utiliza desse recurso para, no mesmo fio, eu colocar alimentação elétrica também. Quando eu injeto isso no cabo, isso vai até a câmera ou o telefone. Quando chega no telefone, existe um circuito que desfaz essa combinação das coisas, que separa a alimentação para um lado e dados para o outro. E aí, dessa forma, o dispositivo consegue utilizar a alimentação elétrica e os dados ao mesmo tempo. Dentro do conceito de PoE, existem ali basicamente dois tipos de PoE e um deles tem algumas variações. O primeiro é o PoE passivo, que não é utilizado geralmente em câmeras e em telefones. Geralmente é utilizado na parte de rádios outdoor. O PoE passivo é uma alimentação fixa que é injetada dentro do cabo. Eu tenho uma fonte e um injetor. Essa tensão é fixa e injetada no cabo de rede, geralmente de 12 a 24 volts. Essa tensão vai até o rádio, chega no rádio, há essa separação, alimentação para um lado e dados para o outro. Já o outro tipo de PoE é o PoE ativo. No caso do PoE ativo, o conceito é o mesmo, é enviar alimentação pelo cabo de rede. Porém, no ativo existe uma negociação entre o equipamento que está enviando essa tensão e o equipamento que vai receber essa tensão. A câmera, quando conectada a um switch, existe uma espécie de uma negociação entre a câmera e o switch libera a alimentação ideal para essa câmera, independente da distância que ela esteja dentro do padrão Ethernet ali, que são 100 metros. Então, se eu tiver a 100 metros de distância, num PoE padrão, a alimentação vai chegar na câmera independente de qualquer coisa. Já no PoE passivo, se eu coloco 12 volts, é muito provável que eu não consiga 100 metros, eu precisaria colocar uma tensão maior. Então, passivo não existe negociação e ativo existe negociação entre o dispositivo que está enviando a alimentação e o dispositivo que está recebendo essa alimentação. Dentro do conceito de PoE ativo, existem comumente, mais comercialmente utilizados, dois tipos de PoE. O I3E IEE 802.3 AF, que fornece potência de até 15.4 watts, ou o dispositivo consome potência de até 15.4 watts, e o IEEE 802.3 AT, cuja potência vai até 30 watts. Então, dentro do PoE ativo, existem dois tipos.
o PoE de 30 watts, AT, e o PoE de 15.4 watts, que é o AF. Por que a gente fala disso? Porque eu consigo ligar um dispositivo AF de 15 watts em uma fonte, em um switch de 30. Vai sobrar potência, tudo bem. Mas o contrário não dá certo. Se eu pegar uma câmera que consome 30 watts e ligar num PoE de 15.4, essa alimentação não é suficiente para ligar a câmera. Então, na hora de escolher o PoE, o dispositivo, é importante entender a potência que ele está transmitindo, que ele fornece, para saber se vai ser suficiente para alimentar o seu dispositivo ou não. E o passivo, ele está numa outra categoria, que é essa de alimentação fixa, que não existe esse ajuste entre a tensão enviada e o dispositivo que está recebendo essa tensão. Uma curiosidade, quando eu olho para uma câmera, por exemplo, IP, que tem o recurso PoE, no plug ela é alimentada em 12 volts, geralmente. Mas no PoE, essa alimentação é de 48 a 52 volts, mais ou menos. Então, quando alimentada por PoE, essa fonte recebe mais de 48 volts. Quando alimentada pela fonte, a fonte tem que ser de 12. Não significa que uma fonte de 12 aqui, ela vai receber 12 volts no PoE. Não é. Ela recebe uma tensão aqui no PoE e na fonte ali ela recebe outra. No switch gerenciável, a gente consegue ver isso. Quanto está sendo enviado de tensão e qual que é a corrente consumida pelo dispositivo, ok? Se você quiser saber um pouco mais sobre PoE, sobre switch gerenciável com o recurso, acesse lá o nosso treinamentos.intelbras.com.br, procure por certificação em redes gerenciáveis. Nesse curso a gente apresenta para vocês as soluções PoE que nós temos e na prática você instala um switch gerenciável com alimentação PoE e verifica isso funcionando, verifica a tensão, verifica a corrente e vê na prática esse cenário funcionando. Além do switch gerenciável, nós temos switch que recebe alimentação no PoE passivo, temos um switch com PoE extender que consegue mandar alimentação até 250 metros. Então tem bastante solução interessante para você que nós apresentamos nesse treinamento, ok? treinamentos.intelbras.com.br, certificação em redes gerenciáveis Intelbras, que acontece em todo o Brasil, ok? Valeu!